Muito bem. Muito boa noite. Hoje temos mais uma convidada neste conjunto de palestras que a Ordem dos Médicos Veterinários pretende organizar durante muito tempo, não é? Hoje temos a colega Cleonice de Jesus Pereira Correia Cadete Alves da Costa. Nasceu no Acocungo, província de Kwanza Sul. Neste momento é investigadora assistente, médica e membro da Ordem dos Médicos Veterinários de Angola, licenciada em Medicina Veterinária pelo Instituto de Zootecnia Veterinária da ex-União Soviética. Tem o grau de mestre em Ciências Veterinárias pela Resolução Especial do Instituto de Zootecnia de Veterinária. Muito boa noite, doutora Cleonice. Como está? Muito boa noite, estou bem, obrigada. Boa noite, bastonária. Muito obrigada por esta oportunidade. Boa noite. Muito bem. Sim. De que é que vamos falar hoje? Bastonária, vamos falar um bocadinho de normas. Provavelmente não trarei nada de novo cá para os colegas, mas tanto falamos de normas e nos questionamos a todo momento do porquê da ausência dessas normas, o porquê da falta de aplicação dessas normas. Então vamos conversar, é mais uma conversa para vermos o que é que nós podemos fazer para que as coisas melhorem. Pode ser, doutora? Concordo e subscrevo. Tomar atenção que, caso eu pessoalmente já tive o prazer de falar várias vezes com a doutora e não lhe vou negar que também tenho algumas dúvidas sobre esse aspecto. E muito obrigada pela oportunidade. Vamos começar, estimada. Vamos lá. Pronto. Muito bem. Primeiro temos que entender que norma é sempre um documento. Como é que eu tiro os participantes daqui? O que é que eu faço? Minimizo? Ah, ok. Tá. Bom, a norma é sempre um documento resultante de consenso e aprovado por um órgão de normalização reconhecido que estabelece regras gerais ou características de produtos ou serviços assentes em resultados consolidados, científicos, técnicos ou experimentais. Dizer que as normas são sempre técnicas e influenciam na economia, na segurança das pessoas, na qualidade dos produtos e dos serviços. Ainda temos a atividade de criação de normas, e essa atividade de criação de normas chama-se normalização. Estou com dificuldades. Vamos lá. Ok. Estimada, peço desculpa. Tem algo ligado, um televisor ou um rádio, não tem? Sim, mas estou com escutadores, mesmo assim ouve-se? Não, digamos, o alto-falante do computador que nós conseguimos ouvir. Boa, agora está melhor. Ok. Pronto. Existe diferença entre norma e regulamento. A norma, como já disse, é um documento aprovado por órgão de normalização reconhecido e é de observância voluntária. Já o regulamento técnico é um documento aprovado por órgãos governamentais e é de observância obrigatória. Aqui em Angola, os regulamentos técnicos são aprovados em Conselho de Ministros e são publicados como decretos, né? Decretos presidenciais. Bom, o surgimento das normas está diretamente ligado ao conceito da qualidade. Qualidade que é a conformidade de produtos ou serviços em relação a requisitos pré-estabelecidos, satisfazendo as expectativas dos clientes, do produtor, quer em relação à adequação, uso, durabilidade, custo-benefício. A qualidade tem dimensões que se revêem nas características do produto, do serviço, na conformidade com requisitos pré-estabelecidos, no valor deste produto ou de serviço, na excelência, especificações, regularidade e adequação ao uso
Um garfo pode ter uma grande qualidade, mas só se for usado como garfo, como talher, não é? Se formos nós a tentar usar um garfo para dar injeção, obviamente que aí não terá qualidade. Também tem princípios a qualidade, e o primeiro é o foco no cliente, depois a liderança do processo, o envolvimento pessoal da equipa de trabalho, a abordagem por processos, melhoria contínua, tomada de decisões baseadas em evidências e gestão de relações com os clientes. A qualidade nem sempre foi como nós a conhecemos nos dias de hoje, vem de longa data e são reconhecidas no seu processo de implementação 4 etapas. A primeira, a inspeção por produtos. No final do processo produtivo, examinava-se produto a produto. Depois veio a era do controle estatístico, iniciado pelo estatístico Walter Schwartz, que utilizava ferramentas e técnicas estatísticas para avaliar através da amostragem. Terceira etapa foi a garantia da qualidade, por meio de estudos de Edward Deming e mais tarde Joseph Juran. A qualidade passou a ser aceita nas organizações japonesas. E por fim, temos agora a era do gerenciamento da qualidade, que leva a abordagem objetiva na melhoria contínua de seus processos, produtos e serviços, atingindo todo o meio organizacional. Não quer dizer que ainda hoje não se faça o controle da qualidade com todos os outros parâmetros. Por exemplo, nós em veterinária ainda usamos o método da amostragem. Nos laboratórios usa-se muito os métodos por amostragem. Vários cientistas contribuírem para o que é o conceito de qualidade. Posso continuar? Por Pode sim, exemplo, doutora. Eu estou aqui atenta a desligar os microfones. Desculpe lá. o senhor Ishiro Ishikawa, que contribuiu com o diagrama que ficou conhecido como o diagrama de espinha de peixe, ou o diagrama de causa e efeito, ou ainda o diagrama dos 6 M's, né? Onde ele Doutora, os seus slides não estão a passar. Consegue ajudar-nos? não estava a passar? Não estamos a conseguir. Não sei se alguém está a conseguir ver a mudança dos slides, colegas. Eu sim, Doutora Elsa? Não, não, não. eu sim. Agora sim, agora conseguimos ver. Ok, ok. Agora já estamos a ver o diagrama Agora, de peixe. Boa. ok, pronto. O diagrama dos 6 M's, não é? Que temos, que o produto final depende da qualificação da mão de obra, do material usado, da medida, do meio ambiente envolvente, das máquinas utilizadas e do método. E o problema será realmente o produto final, não é? Só que se eu não tenho em tela cheia... agora. Outros cientistas contribuíram muito para o que é a qualidade hoje foram, por exemplo, o Walter Schwartz, que desenvolveu o PDCA, né? Que significa Plan do Check Act, ou em português, PFVA, Planejar, Fazer, Verificar, Agir. O William Deming popularizou e difundiu esse ciclo, e o ciclo hoje ficou conhecido como ciclo de Deming, né? E eles dizem que sempre que voltamos do início do ciclo, voltamos com a experiência e o aprendizado do ciclo anterior. E por isso aumentamos a qualidade dos nossos serviços ou produtos. Agora sim, ok. Sim. Então, a implementação das normas e a sua avaliação estão na base da certificação e acreditação de sistemas de gestão.
Portanto, para a certificação é a conformidade a requisitos, e para isto temos a ISO 9001, né, da família das ISOs 9000, e para a acreditação é a competência técnica, e dependendo da área em que estamos, há várias ISOs que conferem essa competência técnica. Por exemplo, nós dos laboratórios conhecemos muito bem a 17025, que é a norma para requisitos para laboratórios de ensaio e calibração. Ou a ISO 15189, de requisitos da qualidade e competência para laboratórios médicos. Quanto ao método de elaboração, as normas podem ser originais, quando elaboradas de raiz, e até 2020, Angola tinha apenas uma norma elaborada de raiz, que era a norma da fabricação do aço. Podem ser por adoção, quando se tem como referência uma norma já existente e se adapta às condições locais, ou por adesão, quando se adota na íntegra uma norma já existente, né? Quanto ao âmbito da aplicação, as normas são empresariais, setoriais. Nas normas setoriais, trago aqui o exemplo das OSHAs, que são as normas de saúde e segurança no trabalho. Temos as normas de vários setores, como agricultura, transportes, indústria, enfim. As normas nacionais, e nós temos aqui a normativa angolana, a normativa brasileira, a normativa portuguesa e outras regionais, como as normas da SADC, as normas europeias, que são hoje as mais rígidas, né? Só equivalentes aos Estados Unidos em termos de exigência, e normas internacionais, de que nós tanto falamos, as normas ISO e as normas IEC. Essas normas são dispostas em níveis de normalização, onde as normas das empresas ficam sempre na base da pirâmide, não é? Porque são a maioria, cada empresa tem as suas normas. Por exemplo, a Nestlé tem a norma de que só faz exames de salmonelas nos seus produtos em laboratórios certificados. Depois vêm as empresas tutoriais e as normas internacionais, que são, obviamente, a minoria. Podemos ver pela pirâmide que, da base para o topo, a documentação vai se tornando menos exigente e mais genérica, né? E, ao contrário, a documentação vai sendo mais exigente e restritiva. Existem princípios subjacentes à normalização, ou seja, princípios que são observados a quando da criação das normas. O primeiro é a voluntariedade. A participação em processos de normalização não é obrigatória. Depende de uma decisão voluntária dos interessados. A representatividade. É preciso que haja participação de especialistas de todos os setores, produtores, organizações, consumidores e neutros, tais como universidades, laboratórios, institutos de pesquisa, órgãos do governo. Paridade. A participação dos especialistas deve ser equilibrada. Não posso eu estar a elaborar uma norma e ter 5 especialistas da Toyota e um da Hyundai. Não é possível. Transparência. As informações relativas ao controle, atividades e decisões sobre o processo de desenvolvimento das normas devem ser disponibilizadas a todas as partes interessadas. O princípio da simplicidade, não é? E do consenso. E temos que ter aqui em atenção que consenso não significa unanimidade, mas sim significa ausência de oposição considerável, né? Uma aceitação abrangente. Para nós aqui, eu falo sempre no exemplo do nosso parlamento, não é? As decisões são tomadas em consenso, muitas vezes, e não em unanimidade. Então, se as normas não são de uso obrigatório, por que é que eu devo implementar e aplicar as normas na minha empresa, nos meus serviços? Que vantagens é que me traz
aplicação dessas normas. Primeiro, permite a redução de barreiras, evita a existência de regulamentos conflituantes sobre produtos e serviços em diferentes mercados, né? A seguir, o aumento da competitividade, facilidade de entrada em novos mercados, permite a melhoria das práticas coletivas e individuais, traz-nos a simplificação, reduzindo a crescente variedade de procedimentos e tipos de produtos, permite uma maior confiança ao consumidor. O consumidor sente-se mais confiante, mais seguro, quando sabe que aquela empresa cumpre as normas, aplica normas, não é? Daí vem a última vantagem, que é maior segurança do consumidor. Existem várias instituições de normalização. As que nós mais conhecemos são a ISO, a IEC, né? Mas temos também aqui a World Organization for Animal Health, fundada pela OIE, o Infosan, que é a Associação Internacional para Segurança Alimentar, a Organização Mundial da Saúde, o Códex Alimentar, que na verdade é o programa conjunto da Organização Mundial da Saúde e da FAO para padrões alimentares, né? E está aí, portanto, a ISO é uma das maiores organizações que desenvolve normas no mundo e foi criada a partir da união de duas instituições normativas, a ISA e a Unesco. Começou a funcionar oficialmente no ano de 1947 e a série de normas ISO foi criada pela Organização de Padronização, né, com o objetivo de melhorar a qualidade de produtos e serviços. A IEC, International Electronical Commission, fundada em 1906, é a organização mundial líder que prepara e publica normas internacionais para as áreas elétrica, eletrônica e tecnologia relacionadas. As normas da IEC apoiam o comércio entre países, fornecendo uma referência para o funcionamento de acordo da OMC, né? Organização Mundial do Comércio. Os membros da IEC são conhecidos como comitês nacionais, sendo por país. E agora, o Infosan. O que é que o Infosan faz? O Infosan ajuda realmente a partilhar os links do Códex Alimentar e nós podemos entrar no Códex Alimentar e ver diretrizes, consultar diretrizes, vêm sempre em vários idiomas, não tem português, tem o espanhol, que nos ajuda muito, não é? Ou posso também pesquisar normas. Onde é que eu mexi? Pesquisar normas, né? Temos aqui, por exemplo, diretrizes gerais sobre reclamações, diretrizes sobre rotulagem nutricional, enfim. Depois tem aqui outro slide, só para ver como é que ficam normas, né? Regra geral para a rotulagem de alimentos pré-embalados, padrão para salmão enlatado, norma para o mel. Enfim, são muitas normas que nós podemos consultar. Temos aqui, por exemplo, o site da OIE, né? Os códigos e manuais, os códigos sanitários terrestres e aquáticos da Organização Mundial da Saúde Animal, estabelecem normas para a melhoria da saúde e do bem-estar dos animais e da saúde pública veterinária em todo o mundo, nomeadamente através de normas para o comércio internacional seguro de animais terrestres e aquáticos e dos seus produtos. Os manuais fornecem uma abordagem padronizada para o diagnóstico das doenças listadas nos códigos terrestres e aquáticos. E como é que é, então, a normalização a nível nacional? Como é que está organizada? A nível nacional, desculpem, tenho que fechar um bocadinho. A nível nacional,
o processo de normalização é gerido pelos organismos nacionais de normalização, as ONUs. Em Angola, isto é feito pelo INIC. Mais tarde vamos ver quem é o INIC, não é? O INIC, portanto, as ONUs, por sua vez, são constituídas pelas ONS, Organização Nacional do Setor, que dá origem a subcomissões de trabalho. E as comissões técnicas, né? As CTNs, que dão origem aos grupos técnicos. O INIC, Instituto Nacional das Infraestruturas da Qualidade, que é responsável pela execução da política do Executivo no domínio da promoção, organização, desenvolvimento e asseguramento das infraestruturas da qualidade, da gestão do Sistema Angolano da Qualidade, o SAC, e do reconhecimento da competência técnica de organismos de avaliação da conformidade. Foi criado por Decreto Presidencial número 95/21, de abril de 2021. Entretanto, em Angola, antes de 2021, já havia atividade de criação de normas, normalização, porque o INIC surgiu da fusão de outros dois institutos, o IANORTE e o IAC. Todos esses institutos são institutos tutelados pelo Ministério do Comércio e Indústria, não é? Portanto, anteriormente tínhamos o Instituto Angolano de Normalização e Qualidade, que realmente tratava da normalização, da criação de normas, e o Instituto Angolano de Acreditação. Hoje fundiram e formaram o INIC. O INIC, até 2020, tinha 24 comissões técnicas de normalização e 342 normas técnicas publicadas em vigor. Trago aqui a listagem de todas essas 24 comissões, como veem. Não tem nenhuma comissão assim ligada diretamente à nossa atividade, né? Escolhi aqui algumas que podem, sim, de alguma maneira estar ligadas a nós, como a Comissão Técnica do Leite e Produtos Lácteos, das Pescas e Aquicultura, dos cereais e seus derivados, projetos de estrutura, se formos a falar de estruturas como matadouros, laboratórios, enfim, e veículos, não é? Se nos lembrarmos da transportação de animais e produtos derivados de animais, enfim, não sei, transporte de vacinas, por aí. Mas vejam que aqui a Comissão Técnica 16, que é de Medicina Tradicional, imagina, até a Medicina Tradicional tem uma comissão técnica no INIC para a criação de normas, e nós não temos. Como eu falei que a única norma original que Angola tinha era da produção de aços, temos aqui sim uma comissão técnica de aços e ferros fundidos. Bom, o processo de criação de normas inicia-se com uma demanda da sociedade, pelo setor envolvido ou organismos regulamentadores. Por exemplo, o caso da nossa ordem, né, que é o organismo regulamentador da atividade do médico veterinário, pode ir ao INIC e solicitar a criação de uma norma. As cooperativas de criadores, associações, enfim, podem chegar ao INIC e solicitar a criação de uma norma. E temos aqui algumas normas angolanas publicadas. Já disse que são 240 e tal normas. O que é preciso dizer é que muitas vezes nós temos discursos e dizemos, não, mas a norma ISO diz, sim, a norma ISO diz. As normas ISO apenas existem para facilitar principalmente a atividade comercial entre os vários países. Mas os países são livres de adotá-las ou não. E muitas vezes já ouvimos governantes e políticos, quando nós técnicos tentamos dizer, não, mas a norma ISO diz, sim, mas
Nós estamos em Angola e aqui não vigora a norma ISO e não deixam de ter razão. Para qualquer norma ser implementada, ser aplicada no nosso país, tem que estar como norma angolana. Não quer dizer, ela pode ser internacional, mas não estar a vigorar aqui no nosso país. E mais, também não é de observância obrigatória. Muito obrigada. Estamos abertas a perguntas e questionamentos. Muito boa noite, doutora. Muito boa noite, doutora Cleonice. Hoje estamos com a doutora Cleonice, médica veterinária com larga experiência a nível do laboratório e que vem falar-nos sobre as normas. Passou, durante o período, a falar de 3, 4 pilares importantes, a questão com que se basearam na questão da produção das normas. Estamos a falar, inicialmente, dos produtos, controle estatístico, garantia da qualidade, gestão, falou da qualidade, falou de um aspecto que é muito importante, que é usado por muitos de nós, tem a ver com PDCA, que é muito interessante, não é? Planear, fazer, checar, a questão da certificação, a questão da acreditação, das definições, e depois termina, e muito bem, fazendo referência que as normas angolanas não são de caráter obrigatório. Com muita pena, e ficamos como ordem mais uma vez sensibilizados, porque falou que a criação das normas depende da demanda da sociedade. Muito obrigada. E sim, a ordem estará atenta, porque vamos sentindo a necessidade de normalizar, pelo menos como base para a criação de leis no setor animal, que vai desde o transporte, a questão da inspeção sanitária, a questão da comercialização e a industrialização dos produtos de origem animal. Muito obrigada, doutora. Estimados colegas, não sei se alguém quer fazer alguma questão. Doutora Elsa? Sim, olha, eu fiquei, assim, muito obrigada, doutora Cleonice, deu alguns esclarecimentos muito importantes para mim, até de conceito. Eu queria saber se não, quais são as instituições encarregues de fazer a certificação dos laboratórios. Fala em laboratórios de investigação científica, ok? Poderá responder-me? Sim, sim. Não sei se respondo já à doutora Carla, ou se esperamos por outras perguntas. Como é que fazemos? Posso responder? Esteja à vontade, porque os colegas já sabem que nós poderemos, sempre que quisermos, basta apenas acionar a mão e cá estamos para responder. Temos tempo suficiente. Esteja à vontade, doutora. Sim, doutora, como eu disse na minha explanação, essa tarefa era de incumbência, de responsabilidade do IAC, não é? Hoje em dia é do INIC, mas o IAC não conseguiu ele mesmo ter a certificação para fazer esse processo. Então, o que é que o IAC fazia? O IAC ajudava aos laboratórios que quisessem certificar-se, o IAC fazia ponte com instituições estrangeiras. Por exemplo, trabalhava muito com SADCAs, não é? A nível da SADC, que fica mais fácil. Mas, de resto, as pessoas que quiserem, as instituições, as empresas, os laboratórios angolanos que estão certificados, estão todos certificados por instituições estrangeiras. Temos ou recorrem muito a Portugal,
ou recorrem ao Brasil, não é? Mas pode-se, sim, solicitar ao IAC um apoio institucional e o IAC. Pronto, agora é INIC, né? O INIC um apoio institucional e eles sim fazem essa ponte e sempre preferem fazer com SADCAS a nível da região. Obrigada, doutora Cleonice. Nada. É uma pena que até hoje não há um único laboratório público certificado, mas temos já muitos laboratórios privados certificados. Até 2020 eram 8. Havia um da aviação, o único laboratório público era ligado à aviação. Pronto, olha, nós, infelizmente, os processos não avançam. Nas instituições públicas, os processos não avançam. Muito bem. Temos agora a nossa estimada colega Maria do Carmo Alves. Muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, doutora Cleonice. Boa noite, doutora Muito Carla. obrigada pela sua explicação. Muito obrigada, sobretudo, por explicar. Infelizmente, ainda ouvimos tantas vezes políticos abordar normas como obrigatoriedades, até não só políticos como inspectores. Eu sou engenheira alimentar, a doutora Cleonice, acho que me conhece, não sou veterinária, eu trabalho muito com a indústria alimentar. E nós ouvimos todos os dias nas inspeções nas fábricas, muitas vezes os inspectores a referirem normas como se fossem obrigações. E como se normas que nunca foram passadas a decreto. Obviamente as normas podem ser passadas a decreto-lei. Eu gostava de fazer duas perguntas à doutora Cleonice. E depois deixar um comentário sobre a acreditação dos laboratórios, que é muito a minha área de trabalho. Em relação ao Códex, Sim, eu vi o Códex trabalhar quando cheguei a Angola, felizmente em 2011, vi o Códex trabalhar e vi o Códex trabalhar muito. E o Códex geria inspeções multidisciplinares em indústrias e o Códex fazia muita coisa. Na altura estavam-se a produzir algumas normas. Entretanto, a minha sensação, até porque cada vez estou mais longe do trabalho público, o Códex Angola deixou de aparecer. E neste momento eu não sei se o Codex Angola ainda existe e se funciona, e era uma das perguntas que gostava de lhe fazer. E depois a minha segunda pergunta era muito ligada à parte de produção alimentar, que a veterinária e aqui a tecnologia alimentar andam de mãos dadas, não é? E, e nós continuamos a falar em diversificação da economia, felizmente cada vez temos mais indústrias e isso é fantástico, cada vez consigo manter a minha atividade profissional ligada às indústrias e nós acabamos por nunca, ou seja, Angola é membro do Códex, o Códex recomenda a aplicação do HCCP desde os anos 70, não é? Desde 69, se não tenho erro. E eu já ouvi muita gente, muitos políticos a falar, por exemplo, que querem tornar obrigatória a implementação da ISO 22000. Ou seja, estamos a chegar a. Estamos a comprar um Ferrari sem ter comprado o carro anterior, não é? Sem passar a decreto-lei a obrigação do Códex do HCCP. E eu acho que é uma coisa que a indústria está muito confusa. A própria Anisa, quando faz inspeções, às vezes não sabe onde é que se há de agarrar, porque a legislação é muito omissa. E continua a esperar a obrigação do HCCP, a recomendação. E outra coisa só que queria aproveitar também para ajudar a esclarecer a questão da acreditação dos laboratórios. Há pouco tempo também estive num projeto que previa a acreditação do laboratório do INIS, um projeto do Banco Mundial, com a ISO 17025, e os casos que eu conheço, laboratórios sobretudo na área alimentar, acreditados, estão acreditados pelo IPAC, pela instituição portuguesa. Sei que há um laboratório de Geologia e Minas que está acreditado pelo Comitê Chinês de Acreditação, que é uma questão mais complexa. E sei que continuamos sem nenhum laboratório público acreditado, que vai ser muito difícil conseguirmos ser um país portador sem isso. E sei que há pouco tempo uma empresa privada
que faz análise posterior conseguiu acreditar um laboratório de águas, conseguiu acreditar alguns parâmetros de águas. E pronto, e é isso. E muito obrigada mais uma vez, doutora Cleonice. Nada, doutora Carmen. Só não percebi muito bem qual é a sua segunda questão. Não consegui A minha perceber. segunda questão é se, na sua opinião, se acha que está para breve a passagem a decreto-lei da norma do Códex que fala do HCCP. E se vamos realmente ter uma lei que diga o que é que, como diz o Códex, desde o prado até ao prato, não é? Se vamos ter finalmente uma legislação técnica que diga o que é que as empresas têm que cumprir, sejam produtoras de carne, sejam produtoras de farinhas, sejam, obviamente, aqui na sua área. Posso lhe dizer que ainda há pouco tempo estive numa fábrica de embalagem de carnes, uma fábrica enorme, em Luanda, da área que compra os animais aqui, e que nem sequer tinham um laboratório a funcionar. Não tinham. As pessoas depois, quem ainda percebe de qualidade, acaba por confundir todas as normas. E a fábrica achava que estava segura porque tinha implementado uma ISO 9001, Pois é. que do ponto de vista técnico não nos diz nada. E porque me diziam, pois, mas o HCCP não é obrigatório. E às vezes, ou seja, não temos continuamos sem ter uma legislação técnica. Na sua perspectiva, acha que podemos esperar aqui alguns avanços dentro de pouco tempo? Obrigada, doutora. Primeiro, primeiro, em relação ao Códex, sim, ele continua a funcionar. Funciona mesmo no Ministério da Agricultura, envolve vários ministérios, mas pronto, quer dizer, enfim. Enfim, mas sim, existe, Está há a várias funcionar. razões, enfim, está a funcionar, está a funcionar. Como? Não sei, mas sim, funciona. Agora, em relação à sua segunda pergunta, doutora, não, eu acho que eu acho que nós estamos aqui neste encontro exatamente para isso, para não continuarmos à espera, mas sim vermos como podemos agir. As normas não são de cumprimento obrigatório, é verdade. Mas se existe uma norma angolana publicada, isso significa que alguém vai pegar naquela norma e vai usá-la em atos de auditoria. As auditorias são feitas com base em normas, não é? Se eu vou para uma fábrica, se eu vou para um laboratório testar a conformidade dessa fábrica, desse laboratório, enfim, eu vou testar a conformidade em relação a quê? Em relação a uma norma, não é? Claro. Portanto, eu vou com a norma e vou checar cada ponto daquela norma se está a ser cumprido ou não. E é daí que eu depois faço o meu relatório e vejo se está em conformidade ou não, não é? É o caso, por exemplo, imaginemos, vamos lá, o sal tem que ter iodo. Alguém fez uma norma, temos que saber sempre, não nos podemos esquecer nunca que norma é um documento, em primeiro lugar, e é um documento de consenso. Mesmo que não seja de observação obrigatória, ele é de consenso. Então, chegaram ao consenso de que tem que se pôr iodo no sal. E os nossos fiscais, enfim, não sei como é que eles se chamam, vão ao estabelecimento, o sal não tem iodo, não está em conformidade, esse sal não tem qualidade. Reparem que, mais uma vez, eu foquei a interligação entre normas e qualidade. Não, esse sal tem que ser tirado, não tem qualidade. Embora a norma não seja de observância obrigatória, o comerciante não vai poder mesmo comercializar aquele sal sem iodo, porque existe uma norma publicada, uma norma angolana publicada em como ele deve ter o iodo no sal. Está a perceber? Agora, quando se fala numa norma ISO, aí pronto, não tem respaldo, porque é ISO, é internacional, mas nós não adaptamos, nós não a
não aderimos a essa norma, não existe. É isso que o INIC faz, na verdade. Eles pegam nas normas ISO e transcrevem-nas para a normativa angolana. Nós, nos laboratórios, por exemplo, eu estive ali no Laboratório Central do Ministério da Agricultura, a fazermos análises a produtos alimentares importados e nós trabalhávamos com as normas angolanas. Eu agora não consigo encontrar na internet, mas naquela altura ia-se à internet, entrava-se no site do IANORC e vinha lá todas Na as altura do normas Ianor era mais publicadas, fácil. todas as normas publicadas, os preços, porque eles vendem essas normas, obviamente, não é? E nós trabalhamos nos laboratórios mediante essas normas, que são, na verdade, as normas ISO e EC, né? Porque hoje as instituições de normalização publicam normas conjuntas, certo? É o caso do Códex Alimentar, que na verdade é um programa conjunto para elaboração de padrões alimentares da FAO e da OMS, né? Se existe a norma angolana publicada, sim, um auditor, um inspetor pode pegar naquela norma e atuar no seu estabelecimento. E pior do que tudo é o cliente não se sentir seguro em relação ao seu produto ou seu serviço quando souber que você não cumpre com a norma, né? Você não aplica a norma. Foi isso que a Nestlé fazia conosco. Não, vocês não estão certificados para o parâmetro de salmonela, nós não fazemos salmonela em laboratórios não certificados. Ok. É a norma da empresa deles, né? Claro, é mandar-me até Sei porque eu se acho que conseguir, eles têm a certificação da IFS ou da BRC, alguma coisa assim parecida. Assim. não sei se consegui esclarecer, mas não sei quando é que vai ser aplicado aqui o HCCP. É muito difícil, porque Vai nós ser, olha, temos problemas de base que não nos sim, permitem aplicar esses sistemas como deve ser, né? claro. Mas Mas, eu trabalho muito com a indústria e sei que esse caminho é longo. E sei que esse caminho é longo, sim, mas mas acho que alguma coisa está a ser feita. temos que O que eu começar. peço é, quem produz tem que sim estar sempre a cumprir normas, porque senão depois não vai vender, Claro. não é? Só que depois o que acontece, doutora, é que, e mais uma vez, como a minha experiência neste momento é com a indústria, também já estive no Laboratório Central, como sabe, e neste momento só trabalho com a indústria. Depois aquilo que eu estou a ver e o que acontece muitas vezes no mercado é que quem cumpre as regras acaba por ter, quem cumpre regras, quem cumpre normas, quem acaba depois por estar a concorrer no mercado É onde verdade. muitas vezes isso não é valorizado e depois acaba por ser um problema. Ainda agora nós é um problema, e peço desculpa por este exemplo, que não é se calhar o melhor exemplo porque não é um exemplo de veterinária, mas nós temos N fábricas de água, que algumas até com certificações no âmbito da HACCP, outras não, mas que cumprem todas as regras, têm laboratório, têm consultas periódicas dos funcionários, têm uniformes, e depois nós estamos a ver, por exemplo, o crescimento de água avulso em todo o lado, que são armazéns que não cumprem absolutamente nenhuma regra, muitos deles acredito que nem sequer alvará têm de produção, e o mercado não, de forma nenhuma, não revê essa diferença, né? Não revê pronto, acaba por criar ali um desnível, né? Isso é verdade, doutora, mas aí a empresa tem que ver o que quer, não é? Nós já vimos que a aplicação de normas nos deixa mais competitivos. Parece que não, mas é verdade. O cliente escolhe, o cliente tem preferência por produtos que que são fabricados segundo normas, não é? E depois há várias formas de nós mostrarmos ao cliente, no mercado, que o nosso produto é diferenciado do outro. Nós mesmo é que temos que correr atrás, temos que Claro. investir em publicidades, enfim, em participar em feiras, em workshops, para que realmente, olha, o caso da Apura, né?
A água pura, pronto, estamos aqui entre nós, não estou a fazer publicidade porque eles não me pagam para isso, mas nós sabemos que eles investiram muito no marketing e que Qualidade, até claro. hoje tem muita gente que vai atrás da água pura, não é? É, Pronto, acho que é isso. Muito obrigada, doutora. nada. Maria, isso também tem sido uma das nossas conversas, minhas e da doutora Cleonice, porque entendo que as normas, não sendo de declaração obrigatória, na minha cabeça, e principalmente se quisermos passar para o processo de controle, ou pelo menos de melhor qualidade dos produtos, nós precisamos que alguns aspectos sejam de teor obrigatório. A qualidade Uhum. da água, a formação contínua, são aspectos que são muito importantes. Nós estamos num processo que, infelizmente, no dia a dia, ainda não se tem em conta. Tu nem imaginas o quanto me dói dizer aos meus filhos que não devem comer fora de casa. Como é que se vai explicar aos miúdos que não se deve comer fora de casa na maior parte das vezes, por grande parte das zonas, dos locais onde são confeccionados os alimentos, não há água de qualidade, não há a higiene que se espera, nem a formação dos profissionais que se espera. Enfim, é um processo que precisamos trabalhar, continuar com esses fóruns, e já agora, depois, Maria, também quero o seu contacto também, para fazermos pensarmos fazer aqui também Claro. uma palestra muito interessante. Tudo aquilo que é para ajudar e reforçar a segurança alimentar em Angola, contem comigo. A doutora Cleonice, Boa! de ajuda para pensar em algumas coisas, já sabe, pode contar comigo. Tá bem. Eu Muito vou pedir. obrigada, doutora, muito obrigada. Boa. A doutora Cleonice tem o seu contacto, não é? Eu vou deixar aqui no chat, não sei se já de cá já não Boa. deve ter, eu tenho o seu, mas eu vou deixar Eu aqui no acho, chat. eu também não tenho a certeza se ainda tenho, Tá doutora, bem. Sim, eu vou lhe mas mandar vou aqui uma deixar. mensagem e vou deixar no chat o meu e-mail, tá bom? Sim. Eu tenho aqui uma dúvida, doutora Cleonice. Já agora, nós vamos ter uma próxima palestra sobre inseminação artificial. Não há nenhuma legislação que, digamos, prorrogue, ou pelo menos que dê a sustentabilidade. Na sua opinião, que soluções, já que está cá o nosso próximo palestrante, que soluções poderíamos adotar para garantir que aquele procedimento reprodutivo pudesse ser encaminhado com as melhores práticas possíveis no nosso país? Qual é a sua opinião neste sentido, estimada doutora Cleonice? Doutora, sabe por que eu me predispus a apresentar essa palestra? Exatamente para chamar a atenção de que, neste caso, nesta situação, nesta questão de normas, tudo começa por nós, tudo começa nas nossas empresas, tudo começa nos nossos setores. Ou seja, já há vários criadores que têm médicos veterinários ao seu serviço, que fazem inseminação artificial. São eles que devem começar por implementar normas nas suas empresas e depois juntarem-se para que essas normas passem para normas no setor. Quanto mais criadores, quanto mais médicos veterinários se juntarem ao redor da criação de normas desta natureza, mais fácil é depois fazê-las chegar a regulamentos. Reparem que ninguém vai fazer por nós. Foi dito e é facto. As normas são criadas por demanda da sociedade. A sociedade somos nós, são os setores. Não vale a pena continuarmos a perguntar por que não existe essa norma. Olha, os terapeutas tradicionais já têm a sua comissão técnica lá no INIC, a falar de medicina tradicional. Somos nós mesmos, doutora. Somos nós. Nós é que temos que ver. E não é nada difícil elaborar normas. Existem diretrizes publicadas, existem normas publicadas, as tais normas ISO. É sempre mais fácil trabalhar com as normas ISO, porque depois é muito mais fácil catapultar para outros mercados, porque já estamos a cumprir com as normas que os outros cumprem, não é?
Obviamente, sempre adaptadas um bocadinho à nossa realidade. Não temos todas as condições que os outros têm, mesmo em termos de normas, eu frisei que as normas da União Europeia são muito mais rígidas. Por isso, às vezes, as pessoas dizem, mas nós não conseguimos pôr os nossos produtos no mercado europeu. Não conseguem mesmo, até porque eles fecham mesmo o mercado deles através das suas normas, mas quem cria são eles, por demanda da sociedade, dos próprios produtores. São os produtores que criam as normas, que sugerem essas normas exatamente para, como é que eu diria? Para proteger o que é o seu produto. Está a ver, doutora? Mas elas existem, nós podemos ir buscá-las e podemos ver o que é que se adapta a nós, o que é que não, o que é que nós queremos. Primeira coisa é fazer com que se criem comissões técnicas para a elaboração das normas. Fazer com que elas sejam publicadas. Essa é a primeira questão, mas ninguém vai fazer por nós. Não é o ISV que vai criar normas. Não é isso. As normas não são criadas no ISV, nem no IVE. Está a ver, doutora? Eu, pessoalmente, por norma, devia comportar-me um pouco como moderadora. Eu só não entendo como é que um aspecto tão importante e tão abrangente deve estar acoplado a uma instituição pública e não a uma instituição de investigação. Não, não quero tirar o mérito ao Ministério da Indústria, mas eu pergunto-me quantos profissionais nós temos lá representados para ser o Ministério da Indústria a ter essa questão. Mas isso é um questionamento que não vem Não, agora ao caso. doutora, não se preocupe com isso. Quando são criadas as comissões, eles convocam técnicos de várias áreas, porque têm que ser, as normas são de consenso, têm que são participativas também. Vamos lá ver se eu recupero aquele slide. Deixa lá ver. Não se pode criar uma norma com 4 pessoas. Não. Por exemplo, nós temos colegas... onde é que deve estar isso? Que slide deve estar isso? Nós temos colegas, por exemplo, do Laboratório Central, que fazem parte de comissões técnicas. Temos colegas da área, por exemplo, tem lá uma colega, a dona Jambela, que faz parte da comissão da qualidade de águas, de criação de normas da qualidade de águas, o engenheiro Augusto, que hoje até já nem está no laboratório central, mas ainda faz parte dessa comissão da qualidade de águas. Portanto, se, por exemplo, agora se for solicitado ao INIC, está aqui, o princípio da representatividade, não é? Eles vão Sim. buscar técnicos em várias instituições. Toda a gente que tiver a ver com aquele processo é chamado para participar na criação dessa norma, não é? Se nós quisermos, por exemplo, agora participar, criar uma norma de quê, por exemplo, de que área? Por assim, no matadouro, norma para construção de matadouros. Eles vão Exatamente. chamar criadores, vão chamar os médicos veterinários que fazem a inspeção, vão chamar os que fazem o comércio das carnes, vão chamar é um grupo grande que representa todos os que têm a ver com o abate de animais, né, e a comercialização dos seus produtos. Tem que ter Mas mesmo representatividade. temos Se não tiver que provocar, não representatividade, é? a norma não... Diga, doutora. Então, quer dizer que nós, como profissionais, temos que provocar a elaboração dessas normas, porque temos lacunas muito graves a nível do transporte de animais, temos lacunas a nível das salas de abate, temos lacunas a nível da comercialização, transformação, Sim. e são aspectos que precisam ser debatidos. Excelente. Temos aqui o Dr. Celso Sumbo, eu não sei se ele está em condições com boa do Acocungo. Doutor Celso, como está? O doutor Celso, eu acho que
fora as comunicações não ajudam muito. Doutor Orlando, não sei se quer dar uma palavrinha. Não há problema nenhum. Nós vamos manter-nos firmes. Resumindo e concluindo, nós temos as normas que podem, servem-nos como guias, mas não há dúvidas, e com base nessas guias, possamos, a médio e longo prazo, pensar na questão da publicação, da regulamentação da Lei da Sanidade Animal. Concorda? Não sei qual é a sua opinião entre a questão das normas e a melhoria e a regulamentação da Lei da Sanidade Animal, que já é de 2004 e que já há necessidade, de certa forma, ser melhorada. Qual é a sua opinião, estimada doutora Cleonice? Sim, não há dúvida. Estamos todos de acordo em como a Lei de Sanidade Animal já é extemporânea, já não cumpre com... E mais, é verdade também, tem muitas lacunas, mesmo o seu regulamento, mas devemos dizer que para um regulamento pode haver 30, 40, 50 normas, porque os regulamentos não conseguem trazer à tona todo o processo organizacional da empresa ou do procedimento. Não tem como. São muitos procedimentos, doutora. É necessário mesmo criar normas. E o que nós temos que ter em mente é que todos nós podemos, sim, participar na criação de normas. Por exemplo, tivemos aquele caso do doutor famoso que dava formações e tudo, e então foi alguém da ordem fazer uma auditoria na sua clínica e rapidamente veio e disse, está tudo resolvido. Mas ele foi fazer auditoria baseado em quê? E com que documento, que documento deu sustentabilidade à sua auditoria para ele vir a público e dizer, está tudo resolvido? Tem que haver um documento, tem que ter uma norma que diga que, olha, fulano tem que fazer assim, tem que ter esta documentação, tem que ter esta, não sei qual. Só assim é que ele podia dizer que estava tudo resolvido. É uma coisa também para a ordem tem a sua área de fiscalização. A ordem tem alguma norma publicada, algum documento que apoie os técnicos nessa sua atividade de fiscalização. Esse é um grande problema, não sei se a doutora Carmo ainda está aí a ouvir, é o grande problema da os próprios técnicos do INADEC, agora como é que se chama, essa ANIESA, têm graves dificuldades em fazer o seu trabalho, porque eles chegam lá e não têm nenhum documento que diga que eles devem dar este passo, fazer aquilo e fazer o outro. E os nossos comerciantes têm conhecimento. Hoje em dia, todas as grandes superfícies comerciais têm um gestor da qualidade. Os gestores da qualidade sabem o que é que devem exigir. Eles depois vão... Sim, eles depois vão a correr ter o laboratório e dizer, como é que eu faço? Como é que eu não sei o quê? Porque nem eles próprios têm uma norma que lhes apoie na sua atividade de fiscalização. Não têm. E nós, muitas vezes, também recorríamos ao Infosan, e o Infosan dizia, não, olha, existe uma diretriz que diz isso, mas e aí vocês? O que é que a norma do vosso país diz? E nós ficávamos a olhar um para o outro e também não tínhamos a norma. Eu vou dizer uma coisa, desde que eu cheguei a Angola, em 93, e comecei a trabalhar no laboratório, que sempre que fizéssemos análises a produtos frescos, punhamos no resultado da análise que aquele exame só era válido por 15 dias e depois de 15 dias tinha que se repetir a amostra. E fomos fazendo. Cheguei a Luanda, a mesma coisa. Até que, de repente, um comerciante, já não me lembro quem, um importador, disse, são lá. Mas, afinal, onde é que está o documento escrito que tenho que reanalisar o meu produto depois de 15 dias se não vender? Eu quero ver esse documento. Doutora Carla, sabe o que é que eu tive que fazer?
Eu tive que retirar aquilo do certificado, porque não encontrei nenhum documento que dissesse aquilo. Depois de mais de 20 anos, procurei, fui ao tal Códex Alimentar, procurei, revistei tudo, não tinha nenhuma norma que dissesse que os produtos frescos tinham que ser reanalisados 15 dias depois. É perceber? Quando nós recorremos aos tais das ISOs e não sei quantos, eles perguntam, aqui é assim, e aí? O que é que o vosso documento diz? E nós não temos esse documento. Está a ver? Não seria interessante, pelo menos, nós avançarmos para, pelo menos, algum documento legal que diga, que tem que dizer às instituições que não podem decidir nada desde que não haja uma fundamentação. O que é que hoje tem estado a acontecer? Grande parte das instituições, e tomar atenção, não é achar culpados, mas é a instituição X, mas que não tem um regulamento, que não tem procedimentos de trabalho. Assim fica complicado, como diz a doutora. Mas agora, provavelmente, pelo menos deve haver um documento que obrigue para que haja uma responsabilização das instituições com os seus profissionais que avançam sem ter nenhuma fundamentação técnica. E este é que é o grande problema, tá? Vamos lá ver o que a médio e longo prazo é falando. Eu sempre falo da questão da legislação, mas a doutora Cleonice, e muito bem, fala que deve haver antes um tratamento da informação por consenso, de forma clara, abrangente e de consenso, e só depois passarmos para a questão da legislação. A doutora Elsa aqui tinha falado a questão da apresentação, já foi resolvida. O doutor Vítor dos Santos, ele diz que o colega que as normas são do cumprimento obrigatório quando o sistema político atribuir esse efeito por meio de publicações e decreto presidencial e ou executivo. Era isso que me estava a faltar. Doutor Vítor, Não, mas não aí quer já falar? deixa de ser norma, aí já passa a ser regulamento técnico. Não, Por não, isso é que eu não. digo que... Estimado, ouça o que ele diz. Elas só serão de cumprimento obrigatório, ou pelo menos quando o sistema atribuir esse efeito, pelo menos. Doutor Vítor, não sei se está online. Passa a ser regulamento. Por isso é que eu digo, é bom nós começarmos pelas normas, porque as normas é que vão dar origem às leis. Quando se for publicado por instituições governamentais, já passa a ser um regulamento técnico e aí sim passa a ser de observância obrigatória. Mas não há dúvida que a minha colega, e com muita razão, adota que haja uma postura mais democrática, porque é necessário que haja Daqui, uma própria... Não é? Lá está. O doutor Vítor Santos, exatamente, fala que, como diz a doutora, pois elas em si não terão força jurídica suficiente para disciplinar as instituições vinculadas. A doutora Maria do Carmo, obrigada, está bem, eu vou contactá-la. Alciro Manuel Sayenga diz: há aspectos que são de segurança do país e têm que ter proteção técnica, os recursos zootécnicos, a segurança alimentar. Não sei se o doutor Manuel Alcino está online. O pessoal, infelizmente, fora de Luanda não é fácil. Doutor Alcino, boa noite. Não está agora, porque infelizmente as pessoas vão e voltam, em que ele faz referência que aspectos são de segurança do país. A doutora Maria do Carmo, o pior é que cada vez mais o inspetor boa diz noite, uma doutora coisa... Carla. Epa, boa noite, doutora. Não se percebe nada. Doutor, eu sei que não é sim, fácil. doutora? Agora sim, agora estamos a ouvi-lo muito bem, doutor. Por favor, eu gostaria muito que pudesse dirigir esta preocupação diretamente à nossa colega Cleonice Costa, por favor. A comunicação não está muito boa, por isso é que estamos a optar por escrever. Boa, mas se puder, fala agora num instante só para ficar registado, estimado.
Ok. A nossa preocupação é que entram agora produtos a nível nacional sem uma norma. É complicado, está a entrar sêmen, nós não sabemos. Há países que controlam, por exemplo, a febre aftosa com vacinas e há países que controlam a febre aftosa sem vacinas. Há sêmen ou há material genético que está a entrar em Angola sem a devida proteção. Nossa grande preocupação é como regulamentar isso e criarmos normas para podermos proteger as nossas espécies que podem estar em riscos e em perigo. Hoje, por hoje, já se diz que a palanca negra na Rússia, a palanca negra noutros países. Se nós não tivermos essas normas e esse nível de proteção, vamos acabar ficando sempre por trás. Concordo, doutor Alcino. A doutora Cleonice, entretanto, está a abrir uma solução muito interessante. E é isso que é necessário. As classes profissionais, as organizações dos produtores, podemos, a partir do AMBO, começar a delinear situações, digamos, uma estratégia para, em 2, 3 meses, podermos chegar rapidamente à Instituição Nacional de Infraestruturas de Qualidade e forçar, entre aspas, no bom sentido, a criação de estas e outras normas. Eu acho que é uma solução que pode ser simpática, porque o Dr. Alcino é um homem de campo, é um homem que trabalha diretamente com os produtores e de certeza que iria conseguir ter assinaturas suficientes para que pudesse chamar a atenção a quem de direito para rapidamente acoplar essa preocupação numa norma de trabalho e, quiçá, com a pressão suficiente, no bom sentido, passar isso rapidamente para o decreto, para um pacote legislativo. Não há dúvidas que a doutora Cleonice está a abrir, digamos, portas para que a associação, a comunidade, só juntos é que podemos fazer a diferença. Não sei se temos mais algum colega que queira simpaticamente trocar uma ideia com a doutora. Doutora, é incrível, foi... Eu, é muito agradável tê-la por aqui, foi muito agradável o tema, e eu sinto que ainda há necessidade de irmos à parte 2, doutora, sabe? Porque Sim, doutora. é necessário, porque eu acho que muitos de nós, a começar por mim, até eu a fazer a pós-graduação, eu não tinha bem a noção do que é isto de normas, procedimentos que são, digamos, reconhecidos, alguns com respaldo legal ou não. E vem a doutora com esta sua leveza, muito agradável, e vem hoje explicar-nos isso. Estimada, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Gostaria de só, a não ser que algum colega queira falar mais algum aspecto. Eu, como sabe, somos o produto de uma sociedade sem regras, entre aspas, não é? As regras não é que não há regras de boa educação, mas cada vez mais, quando falamos de empresas, quando falamos de instituições, quando falamos de procedimento, o que não está escrito e por consenso é mais difícil. Concorda, doutora? Com certeza, doutora. E, se me permite, a doutora dizia que o doutor Alcino deve começar as coisas a abrir a partir do AMBO. Sim. Portugal tem uma série de normas, eu conheço pelo menos umas duas, que foram criadas por solicitação de cooperativas de criadores de gado, né? Portanto, sim, é a sociedade. As normas são criadas por demanda da sociedade. Qualquer setor da sociedade pode pedir a criação de uma norma. Naturalmente, vai ter que justificá-la, obviamente, né? Não é chegar, senão cada um chega, eu quero essa norma, eu quero aquela, não. Vai ter que apresentar, de facto, uma justificação boa, plausível para o que se está a fazer. Então, se calhar, nós vimos ali 24 comissões, aqueles dados eu tenho de 2020, não sei se de lá para cá surgiu mais alguma comissão.
Eu acho que mesmo a OMVA, mesmo a partir de Luanda, podem pedir primeiro para a criação de uma comissão a nosso favor, não é? Uma comissão técnica que vá tratar de normas do nosso setor. Pode ser a OMVA sozinha, pode ser a OMVA com alguma cooperativa de criadores, enfim, e primeiro termos ali no INIC a nossa comissão técnica. Depois de termos a nossa comissão técnica, obviamente que essa comissão vai ter que trabalhar, não pode estar só lá no papel, não é? E aí já fica mais fácil dizer, muito bem, olha, nosso plano para este ano, nosso programa para este ano, tem a criação desta, aquela e aquela norma. Tudo bem. Fica muito mais fácil assim. E aí sim, quando chegar, porque eles vão perguntar, ok, tudo bem, quem vai trabalhar nesta norma? Precisamos de uma pessoa daqui, outra pessoa dali, outra pessoa dali. Quem vai? Aí, olha, chama-se. Não tem ali fulano da cooperativa, não sei de quem, não sei quem, e faz-se a comissão. Essas comissões encontram-se esporadicamente, cada comissão tem a sua maneira de trabalhar, não é? Até terem a norma. Está criada, é de consenso, está tudo bem, é publicada. Quando tivermos mais série de normas, vai ver que começam a sair os regulamentos. Vão ter que sair os regulamentos. Essa preocupação do Dr. Alcino já é nossa há muitos anos, Instituto de Investigação Veterinária. Agora que os criadores estão a ver esse risco, né, e precisam de proteger os seus animais, os seus efetivos, têm justificação para criar essas normas, sim senhora, não é? Só temos que trabalhar, doutor. Só temos que perceber que não é o ISV que vai criar essas normas, não é o IVE. Ok. É engraçado. Eu pelo menos não tinha essa noção que como profissionais e como comunidade podemos ter essa função. É maravilhoso saber isso, doutora. Na sua experiência já agora, tem conhecimento de alguma norma que teve conhecimento de gestão partindo da sociedade? Conheceu pessoalmente alguém, alguma equipa de trabalho que teve na gestão, na elaboração, ou provocou a criação de uma norma? Podia explicar-nos um pouco? Sim, são mesmo os produtores de aço e eles gabam-se e vão a todos os encontros e todos os workshops dizer que a única norma criada de raiz é a deles. Okay. A produção de aço, sim. Sim. Portanto, é possível, é assim que se trabalha. É mesmo isso que se faz. É mesmo isso. E eles ficam todos orgulhosos e eu fico a tentar, coitados, fico a tentar duvidar das palavras deles. É verdade mesmo que criaram uma norma de raiz, mas eles vão e eles dizem, e de boca cheia, e muito orgulhosos. Foram eles. E é a norma que está em vigor em Angola, da fabricação de aço. Mas aquela norma baseou-se noutra informação que já está preparada, não é? Sim, daí o que nós dizemos, as normas têm sempre como base fatores científicos consolidados. Sim, não é? Sim. Eu não sei se eles não foram visualizar, se não pegaram alguma coisa daqui e dali, mas eles dizem que não. Eles dizem que a norma deles foi criada de raiz. Mesmo para criar uma norma de raiz, eu posso, como é que eu digo? Posso ver outras, não é? Se basear já não será de raiz, mas pelo menos eu posso consultar outras para ver pelo menos como é que é uma norma, não é? Pois o problema é que fazermos algo de raiz sem termos uma linha de investigação no país é um bocado... Não, nós não precisamos de fazer nada de raiz, doutora. Por que é que vamos fazer de raiz? Nós não precisamos. Nós somos profissionais. Nós temos conhecimento científico.
Nós sabemos o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. Nós sabemos o que é científico e o que não é científico, não é? Se eu pego numa norma ISO, quais são as probabilidades de eu errar? Ok. Agora, naturalmente, eu sei que no meu país não tenho condições para aplicar tudo aquilo direitinho que está ali na ISO. Pode-se dar o caso, dependendo do que eu quero ver. Por exemplo, se for transportação de animais, provavelmente eu não vou ter condições para transportar os meus animais exatamente como são transportados lá na Europa. Então eu vou Mas temos ver que começar o a meio. criar regras, não é? O meio termo, exato. Exatamente, exatamente, Olha, doutora. olha, doutora, nós estamos agora em pleno início da campanha de vacinação a nível nacional, depois de uma lacuna de quase 6 anos. Novamente tocando nesse assunto, pergunto-me, em função da sua experiência, será que também os procedimentos alocados à vacinação não necessitam de ter normas publicadas, doutora? Necessitam, doutora, necessitam. O que Doutora, mais fale nós sobre isso. necessitamos são normas. Está a ver essa situação da raiva, isto que aconteceu agora com a menina aqui em Benguela? Ok. Sim, nós podemos começar por trabalhar numa norma e depois pressionar. Nas sociedades existem grupos de pressão, grupos de pressão que só vão pressionar o executivo, enfim, o governo, não sei como é que nome dá, a, 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 a publicar alguns decretos. Se nós Mas, começarmos doutora, por uma norma, pressionamos, poderá ser um regulamento. Toda a ma- administração municipal tem que ter X funcionários, como é que se diz? Com formação para, como é que se diz? Enfim, para apanhar cães errantes. É obrigatório, né? Todos cães vadios, errantes, enfim, é obrigatório. Tem que ter condições de transporte e não sei quantos. Nós começamos com a norma e depois chega regulamento técnico. eu até estava a E pensar numa coisa que é muito falada e já existia no tempo colonial, que é a questão, o tempo colonial, pronto. O que é que eu quero dizer com isso? Provavelmente os conceitos não estão bem consolidados. Falar da raiva sem termos implementado uma norma, um regulamento sobre Sistema Nacional de Vigilância, não acha mais difícil? Porque o sistema de vigilância epidemiológica para o controle da raiva, de certa forma, é um começo para responder a 3 perguntas: quem, como e quando. esse sistema deve existir, porque existe o programa de controlo da raiva, que todos os anos leva milhões e milhões de não sei quantos, não sei qual é a moeda. Para haver esse programa é porque existe também o programa de vigilância. Agora, como estão elaborados e como são aplicados é outro problema. Será O que no Programa Nacional de controle, Vigilância será que no programa... não existe, doutora. O Programa de Vigilância Epidemiológica, pelo menos, não é um documento estruturado. Se não é um documento estruturado, naturalmente, como é que vai haver esta interação? Por acaso, este caso de Benguela é uma situação que a mim de toca acordo muito. todos os dias. Esta só viralizou porque tinha WhatsApp, mas todos os dias acontecem casos desses, em todo o país, doutor. Infelizmente. Infelizmente. Na Mas sua tudo bem. opinião, não sei se podemos dizer que está tudo bem, é sentirmos, de um lado, atividade médica ou veterinária e, do outro lado, profissionais de saúde, em que, alegadamente, dizem que, passado uma semana, poderão vacinar a criança. Eu pergunto-me, será que são profissionais de saúde? Estudaram o que é a doença ou pelo menos têm algum protocolo de procedimento em relação à questão da raiva ou um caso suspeito? Enfim, são muitas perguntas, doutora.
Não acha? Acho sim, doutor. Eu É preciso de verdade. normas. A nossa Vamos, atividade não existe sem normas. Temos que começar. Primeiro, vamos ver se conseguimos uma comissão técnica no INICO para nós, para o nosso setor, para nossos e depois começar sim a haver muita norma, que nós precisamos de muitas normas. Não temos normas para nada. concordo. Doutora, por favor, gostaria, para finalizar, que eu dissesse algumas palavrinhas para os colegas, visto que esta atividade vai ser gravada e vai ser partilhada a nível do YouTube. Eu gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, o Centro, a Casa dos Animais, que tem sido uma empresa que tem estado conosco desde o início, o CVL, Realize, e eu não quero faltar com nenhum patrocinador, porque é com base nestas atividades que tudo acontece. Mas eu depois digo no final, estimada, por favor, gostaria só que pudesse dizer as suas últimas palavras, por favor. Doutora, praticamente já foi tudo dito. Só quero mais uma vez chamar a atenção aos colegas. Alguns são empresários, têm as suas empresas e já lidam com normas diariamente, né? Porque toda empresa tem as suas normas. Juntarmos-nos todos, vermos de facto quais são as normas que estão a fazer falta na nossa atividade cotidiana e começar a pôr as ideias, como se diz, em papel. Juntarmos, trabalharmos juntos para que realmente sejam criadas e publicadas as normas que vão permitir com que os nossos serviços, a nossa prestação de serviços, nossos produtos tenham mais qualidade, né? E mereçam dos nossos clientes mais confiança. Alô? Alô? Muito boa noite, Sim. doutora. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora, pelo facto pela sua generosidade em estar aqui conosco e partilhar conosco a sua sapiência. Gostaria de agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Casa dos Animais, Centro Veterinário de Luanda, Rações KN, Lais, empresa Laika e empresa Realize. Hoje tivemos com a doutora Cleonice Costa, médica veterinária, uma investigadora nata, e queremos contar consigo noutras oportunidades. Doutora? Aproveito a agradecer a oportunidade e agradecer a presença dos colegas. Muito obrigada. Boa, boa. Estamos Obrigada. juntos. Gostaria só que todo mundo pudesse só ligar as câmaras, está bem? Para fazermos. Vamos lá ver se eu não ligar as câmaras para ver se conseguimos. Boa. Fazer um print. E não sei. Doutor Edi Pedro, obrigada pela presença. Doutora Sofia, muito obrigada pela presença. Doutor Pedro Mateus, obrigada, tá? Por isso, nós, doutora Joaquina, muito obrigada pela presença. Doutora Isabel Domingos, estamos juntas. Doutora Lucília, obrigada. E nós, eu vou ligar a minha câmara agora, e nós, até sexta-feira, onde vamos estar com o doutor Alcino Manuel Saing. Doutor, paciência. Boa noite, Malange. Estamos juntos. Eu vou fazer agora aqui um print, tá bem? E pronto. Cá está. Estamos todos. Até já. Tchau. Obrigada, doutora. Obrigada.